Sabe o que faz um personagem ser realmente poderoso? Hoje a gente vai analisar Lelouch Vibritânia. Mas não pelo seu gas ou pelos seus nightmares. Vamos usar uma das leis mais cínicas e perigosas já escritas sobre poder. Então, se prepare. Mas antes de mais nada, vamos pensar: o que é poder de verdade? É ter um exército gigantesco? Usar uma coroa? Ou será que a verdadeira força se esconde em um lugar bem diferente, algo muito mais sutil e até letal? Pois é, o poder supremo não está na força bruta. Ele está na capacidade de ler o coração humano, de entender os medos, os desejos e, o mais importante, as fraquezas de cada um. É um jogo de xadrez, só que jogado na mente. E nesse tabuleiro, a percepção vale muito mais que um exército inteiro. E é exatamente aqui que a gente mergulha na Lei 33 do livro As 48 Leis do Poder. Uma lei que não trata a alma humana como algo para ser compreendido, mas sim como a arma definitiva a ser usada. A Lei 33 é puramente psicológica. Ela parte de uma ideia bem assustadora. Todo mundo tem um ponto fraco. Não é uma falha física, não. É uma rachadura na alma. Pode ser um desejo secreto, uma culpa antiga, uma ambição que a pessoa nem admite para si mesma. E, segundo a lei, quem encontra essa rachadura tem o controle total. E se tem alguém que é mestre nessa arte, esse alguém é o Lelouch. Ele é, antes de qualquer coisa, um observador. As verdadeiras batalhas dele não acontecem com robôs gigantes. Acontecem na análise silenciosa e precisa que ele faz de cada pessoa ao seu redor. E aqui está o pulo do gato. A pergunta que o Lelouch se faz é simples, mas vai direto ao ponto da Lei 33. Ele não está nem aí para o que as pessoas fazem. Ele quer saber o que elas desejam no fundo da alma. É nesse desejo que ele encontra o fio para controlar a marionete. E quando a gente vê isso na prática, é assustador. É quase cirúrgico. Lelouch mapeia as fraquezas de todo mundo. Ele enxerga a culpa que prende o Suzaku a uma moralidade super rígida. Ele entende que a solidão da CC a torna vulnerável à conexão. E ele sabe que o Império Britânico, tão orgulhoso da sua ordem, morre de medo do caos. Ele não ataca a força deles, ele vai direto na ferida aberta. Mas a genialidade do Lelouch vai ainda mais fundo. Ele raramente usa a força para manipular. Em vez disso, ele seduz. É uma sedução psicológica, que transforma controle em algo que parece devoção. Essa frase do Robert Greene é a descrição perfeita do Zero. Lelouch não aparece como um ditador. Pelo contrário, ele se torna um símbolo de esperança, um líder que parece dar poder ao povo. As pessoas se sentem no controle, acham que estão lutando por vontade própria, sem nunca perceber que os fios do mestre de marionetes já estão ali, bem amarrados. Então, a grande sacada é essa. Lelouch não comanda, ele inspira. Ele encontra a fraqueza coletiva da população, aquele desejo por justiça, por um salvador, e ele simplesmente preenche esse vazio. As pessoas não lutam para ele, elas acreditam que estão lutando junto com ele. É uma forma de controle simplesmente genial. Mas talvez a aplicação mais cruel e, ao mesmo tempo, mais complexa da Lei 33 aconteça no duelo psicológico entre Lelouch e seu melhor amigo, que é também seu maior inimigo, Suzaku Kururugi. O conflito dos dois é fundamental. Para Lelouch, os fins justificam os meios, simples assim. Já para o Suzaku, os meios precisam ser puros, não importa o preço. E é exatamente aí que o Lelouch encontra a sua arma. Ele percebe que a maior força do Suzaku, aquela moralidade inabalável, é na verdade a sua maior fraqueza. E a estratégia é brilhante. O tempo todo, Lelouch coloca o Suzaku em dilemas onde a moralidade dele o força a tomar decisões que, ironicamente, acabam causando mais dor ou servindo diretamente aos planos do próprio Lelouch. A necessidade que o Suzaku tem de ser bom torna as ações dele totalmente previsíveis e, por consequência, controláveis. Só que Lelouch não para por aí. Ele leva esse jogo a um nível que a gente nem consegue imaginar. Ele não aplica a Lei 33 só em pessoas, mas em toda a humanidade. É o seu ato final, a sua jogada mais genial e, ao mesmo tempo, a mais aterrorizante. No seu plano final, o Zero Requiem, Lelouch identifica o que ele acredita ser o ponto fraco de toda a sociedade. Uma necessidade emocional que vai além de nações, além de culturas. Algo que conecta todo mundo. E a revelação é genial e terrível.
Lelouch descobre que a maior fraqueza da humanidade é precisar de um inimigo em comum. Então, ele se torna esse inimigo. Ele assume o papel do maior tirano da história, forçando o mundo inteiro a se unir em ódio contra ele. Tudo para que, com a sua morte, o mundo pudesse finalmente se unir em paz. Mas dominar a Lei 33 tem um preço. E é um preço altíssimo. Para entender os outros tão profundamente, é preciso se afastar de si mesmo. Essa maestria na manipulação leva a uma perda pessoal trágica. No fim das contas, Lelouch se torna uma figura completamente isolada. Ele conhece o coração de todo mundo, mas ninguém conhece o dele. Ele perde os amigos, o amor, a própria identidade e, no processo, talvez até a sua humanidade. Ele prova que o controle total sobre os outros pode custar a sua própria alma. E essa frase, essa advertência, resume perfeitamente a tragédia de Lelouch. Ao se concentrar tanto nas feridas dos outros, ele se esqueceu das suas. E o mesmo poder que ele usou para controlar o mundo acabou consumindo ele por dentro, deixando-o sozinho no topo do poder. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem desconfortável. A história do Lelouch mostra que a mesma habilidade que permite a gente se conectar e curar outras pessoas é a mesma que pode ser usada para controlar e destruir. Então, fica a pergunta: até que ponto a empatia pode ser uma arma? E quando a gente a usa, em quem realmente estamos mirando?